Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre relacionamento a dois e espiritualidade. E vou tentar tocar um pouquinho nesse assunto da espiritualidade também no contexto da criação de filhos. É muito comum que as pessoas tenham o seguinte pensamento: se eu sou de uma religião, eu devo buscar alguém que tenha também a mesma religião. Então, se eu sou católico, eu devo me casar com uma católica. Se eu sou um protestante, eu devo me casar com uma protestante. Isso facilita nas questões de religiosidade, porque nós iremos juntos à missa, ou ao culto, ou à escola bíblica dominical, ou eu vou frequentar o mesmo templo maçom, ou o mesmo templo budista, né? Maçom não, porque, se eu não me engano, as mulheres não podem participar, mas o mesmo templo budista, ou se eu sou judeu, né, vou poder participar da mesma sinagoga, enfim. Isso facilita do ponto de vista dessas atividades de espiritualidade, que é frequentar um espaço de culto, de celebração pública da fé. No entanto, eu vejo que esse pensamento sobre religiosidade, sobre espiritualidade, ele apequena, ele encaixota muito o pensamento a respeito de Deus. Porque pode ser que haja uma pessoa incrível que não tenha desenvolvido uma espiritualidade tal que ela se sinta encaixada em algum lugar. E nem por isso ela se torna uma pessoa reprovável ou uma pessoa com a qual você não deveria se relacionar. Então, eu acho que a maior expressão de espiritualidade, na verdade, é demonstrado na prática do cotidiano. A pessoa com quem você está se relacionando é uma pessoa generosa? É amorosa? É uma pessoa do bem? É uma pessoa que gosta da verdade, não da mentira? É uma pessoa que manifesta bondade na direção de outras pessoas? Eu acho que esses valores, eles estão numa categoria acima do que essa categoria da religiosidade. Porque, no final das contas, o que vai fazer diferença no dia a dia são esses valores, e não necessariamente com qual grupo religioso a pessoa se identifica. Agora, existe uma ressalva. Se a pessoa com quem você quer se relacionar, ela é muito religiosa, ou talvez seja até fanática, aí você vai ter um problema dentro do seu relacionamento. Porque o fanatismo presente em todas as religiões, né, porque as religiões são feitas de pessoas, o fanatismo, ele faz a pessoa ter preconceitos em relação às outras. Então, por exemplo, um protestante fanático, ele acredita que todo mundo vai para o inferno, a não ser que confesse as coisas como a religião dele confessa. Então, se eu me relacionar com uma protestante fanática, isso pode trazer sérios problemas para a minha vida, porque no dia em que eu decidi não participar do culto, ela pode entender isso como falta de fé. E ela pode começar a adquirir um conceito errado a meu respeito e a respeito da minha espiritualidade. Ou se você está se relacionando com um fanático, um católico fanático, é muito provável que dentro do processo de educar os filhos, essa pessoa não será uma pessoa aberta a outros horizontes. Ela vai estar restrita ao universo da dogmática católica. Então, desde quando eu me divorciei e eu vivi as primeiras experiências depois do meu divórcio, de conhecer pessoas, eu sempre pensei com essa cabeça, sabe? Eu preciso encontrar alguém que tenha a sua espiritualidade minimamente desenvolvida, mas que não seja demasiadamente religiosa. Porque uma pessoa muito religiosa, ela a médio e longo prazo vai criar problemas terríveis para uma pessoa que não é fanatizada como ela.
Quando os dois são fanáticos, os dois vão se enfurnar dentro da igreja, participar de todos os eventos e vai viver dentro daquele núcleo como se aquilo fosse a realidade total do mundo. Então, se os dois forem fanáticos, eles vão viver, talvez até valorizar muito mais isso do que o próprio casamento, muito mais isso do que os próprios filhos. Eu sei disso porque eu já fui um religioso fanático, então eu já passei uma parte da minha vida valorizando muito mais os eventos da igreja do que os eventos da vida como um todo. Então tudo que acontecia ali dentro era de Deus, era santo, era incrível, era maravilhoso. Tudo que acontecia fora dali era profano, era mal, tinha diabo, tinha o maligno presente. Então eu não falo dessas coisas como quem está teorizando sobre a fé, mas sobre alguém, mas a partir de alguém que já foi um religioso fanático e uma pessoa que já pensou a espiritualidade dentro desses moldes religiosos. Então, o que eu diria para você sobre espiritualidade é que, vou repetir as palavras de Jesus, né? Que os adoradores que Deus procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus disse isso num contexto onde os religiosos só consideravam de Deus as pessoas que iam ao templo, que davam suas contribuições, que faziam seus sacrifícios, que realizavam os rituais religiosos. E Jesus vem com essa ideia de que a verdadeira adoração acontece do lado de dentro e não do lado de fora, mostrando assim para a gente que existe muita fé e muita espiritualidade boa em pessoas que não necessariamente são religiosas. Então, esse vídeo é para tentar te ajudar a expandir a sua consciência de espiritualidade. Existe muita vida fora das religiões. Existem muitas coisas de Deus fora desses ambientes religiosos. Ao mesmo tempo que existe muito do maligno dentro das religiões. Onde quer que haja inveja, maldições, pessoas querendo a cabeça umas das outras, uma tendo inveja uma da outra, pessoas querendo cargos elevados e puxando o tapete das outras para ter esses cargos elevados, gente que é tratada como se fosse um semideus e pessoas sendo tratadas como lixo, sabe? Qualquer ambiente que fique fazendo essas acepções de pessoas, essas diferenciações e que promove a ganância, tudo isso pode até ser chamado de igreja, mas do ponto de vista do ensino, por exemplo, do Evangelho de Jesus, isso é maligno, isso é ruim, isso faz mal para a alma. E qualquer pessoa que se submete a isso vai se transformando numa pessoa do mesmo tipo que daquilo do qual ela consome, ela come, ela se alimenta. Então, se você come comida ruim, o seu corpo vai se definhando. Assim também é na espiritualidade. Se você está num ambiente onde os estímulos são maus, você vai também se tornando uma pessoa má. Agora, cabe a cada pessoa a conversar com a outra para entender a vibe dela, o espírito dela. Ela é uma pessoa do bem ou ela é uma pessoa que gosta da maldade? Ela é uma pessoa que às vezes até pode se vingar ou agir de uma maneira ruim, mas se arrepende, é alguém que está ciente das suas debilidades e quer melhorar como pessoa? Ou é aquela pessoa que se acha santa e que todo mundo é pecador e só ela está no caminho certo? Investigue isso, converse com outros sobre isso. Ela é uma pessoa do bem? É uma pessoa que quando vê alguém aflito, necessitado, se comove, é generosa ou é generoso? Ou é um cara mesquinho, uma mulher avarenta, que só pensa em dinheiro, só pensa no próprio bem? Eu acho que esses valores e essas categorias estão acima de qualquer religião. Porque, de fato,
A verdadeira religião, como disse o apóstolo Tiago, e a gente lê isso na Bíblia também, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelos males deste mundo, não se deixar contaminar pela maldade desse mundo. Então não sei se faz sentido para você, mas se você está no processo de escolha de uma pessoa com a qual você quer construir algo positivo e uma família, escolha alguém que, do ponto de vista da espiritualidade, é uma pessoa com uma cabeça aberta, capaz de dialogar sobre os assuntos sem preconceito, uma pessoa do bem, uma pessoa generosa, uma pessoa cheia de amor, não apenas amor na sua direção, mas amor na direção do outro, de quem precisa de ajuda. Procure esse tipo de espiritualidade e seja também praticante desse tipo de espiritualidade. E eu tenho certeza que você pode construir algo incrível com uma pessoa assim. Não importando se ela é muito religiosa, de uma religião que talvez você não esteja nem muito adaptado. Você fala, puxa, eu conheci uma mulher que é budista e é uma mulher linda por dentro e por fora. Poxa, se ela é uma mulher linda por dentro e por fora e é budista, qual é o problema de você se relacionar com ela? Converse sobre os temas. Veja quais são os pontos de discordância e de concordância. Veja se os pontos de discordância são tão graves assim, que de repente é apenas uma questão teórica, filosófica. Às vezes é apenas a discordância, ela apenas está no nível das concepções que não interferem na vida prática. E muitas vezes você pode aprender muita coisa boa com uma religião que não é tão comum à sua ideia de religiosidade. Então, avalie isso com um coração aberto, com uma mente aberta, porque tem muita gente de dentro das religiões que são incríveis, como tem gente de dentro das religiões que são péssimas, são feias por dentro. Tanto quanto tem um monte de gente em religiões que a gente não está adaptado a elas, que são feias de alma, tanto quanto tem muita gente linda em outros ambientes que não são tão comuns a nós. E há pessoas que não vão em igreja nenhuma, não praticam uma religião e que são lindas por dentro. Tanto quanto tem gente sem religião que é feia por dentro. Então, no final das contas, o que vale de fato é quem esse outro ser humano é, quem ele é como pessoa. E o quão disposto está a evoluir, a crescer, a amadurecer. Conheça os referenciais dessa pessoa. Quem ela acha inspirador ou inspiradora? Quais são suas referências? Porque é pelas referências que a gente vai vendo o tipo de pessoa que ela ou ele quer se tornar com o passar do tempo. Se ela diz, eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus, meu Deus, maravilha. Para mim é o melhor dos mundos. O meu amor, a Flávia, que está aqui do lado, ela é uma pessoa que quer ser como Jesus. Para mim, isso é ganhar na loteria. Para mim, isso é incrível. Por quê? Porque eu sei que nós estamos caminhando na mesma direção. E não é uma questão religiosa, é uma questão muito superior à questão religiosa. Porque eu já participei de uma igreja, por exemplo, de um culto, que eu nem era muito familiarizado, mas eu conheci o espírito dela, a alma dela, e eu sabia que a alma dela estava muito para além daquela religião especificamente falando. Então, nós desenvolvemos uma espiritualidade muito sadia, muito equilibrada. Ninguém fica cobrando o outro em relação a isso e aquilo. Quando oramos, oramos de maneira espontânea, não existe uma regra fixa, que sem a obediência a essa regra fixa, a gente se sente longe de Deus. Quando a gente ora espontaneamente, com o coração aberto. Quando a gente faz algum tipo de bem a um próximo, a gente faz de todo o coração, não para ser visto pelas pessoas, mas a gente pratica isso de coração aberto, com o melhor de nós nesse processo.
Quando a gente ouve uma pessoa que está em estado de angústia e tenta aconselhar, a gente oferece o nosso melhor e a gente faz isso em estado de concordância, mas é uma concordância que vai para além da concordância religiosa, é uma concordância de alma, de espírito. Nós queremos a mesma coisa. Então é esse tipo de unidade que faz a diferença dentro de um relacionamento de amor e não questões religiosas. Frequentemente as questões religiosas nos dividem. As questões religiosas nos separam. Se você for muito religioso mesmo, você vai ser uma pessoa que está sempre julgando a outra, especialmente quando a outra não cabe dentro da sua religião. Então o mais importante é o espírito, é a alma, é a direção essencial para onde a pessoa está caminhando. E aí quando se fala de relação com os filhos, de educação dos filhos, eu também acredito que a gente deva tomar muito cuidado com imposições. Olha, porque eu sou católico, eu tenho que levar o meu filho à missa e eu tenho que necessariamente doutriná-lo segundo as leis católicas, porque cada pessoa tem uma jornada única na direção de Deus. Então você pode falar daquilo que você acredita. Você deve falar, por exemplo, dos seus valores, daquilo que você considera como sendo bom. Acho que faz parte do desenvolvimento da criança ter contato com a referência do pai. Mas sabe o que conta mais na educação dos filhos? É o que a gente faz e não aquilo que a gente fala. Você pode levar uma pessoa para uma determinada religião, mas no final das contas, o que vai realmente contar como referência para essa pessoa é como você trata a vida. Você pode ir para uma religião que fala só sobre o amor, mas se dentro de casa você só quebra o pau com a sua esposa, o seu filho vai perceber que você é um hipócrita, que você é uma pessoa que não vive aquilo que diz. É como o pai que quer ensinar para o filho a importância de ler livros, mas o filho nunca vê o pai estudando para nada. É o pai que fala, filho, estuda, etc e tal, mas não age assim, não valoriza isso na prática, não vale de nada. Porque no final das contas, o que é que a minha filha vai saber sobre Deus através de mim? Aquilo que ela observa, a maneira como eu trato o próximo, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu pratico o viver no cotidiano. No final das contas, é isso que vai ensinar sobre Deus para os nossos filhos. Então, seja uma inspiração para os seus filhos. Seja uma pessoa evoluída, espiritualmente falando. Seja uma pessoa aberta a dialogar sobre todos os assuntos, sem preconceito, sem medo. Dê ao seu filho ou à sua filha a referência de uma pessoa generosa, de uma pessoa bondosa, de uma pessoa que, apesar de ter sofrido muito na vida, tentou superar os seus sofrimentos e se tornar uma pessoa melhor. Sabe aquela pessoa que pega os limões que a vida dá e faz realmente uma limonada, transforma o azedume da vida em algo positivo, superando as dificuldades, as limitações? Dê essa referência aos seus filhos. Esse é o exemplo espiritual que você pode dar aos seus filhos. Quando eles olham para você, orando por outros, se importando com a necessidade de outras pessoas, amando de verdade, pessoas que aparentemente são deixadas de lado pela sociedade, são pessoas difíceis de se lidar, e ela olha para você, seu filho olha para você e vê que você se esforça em oferecer o seu melhor para essa pessoa que é de difícil convívio. Dê essa referência para ele, para ela. Com certeza ele vai enxergar muito de Deus em você. Agora, se você for por um outro caminho e querer tornar seu filho um grande religioso, provavelmente você vai apequenar o horizonte de percepção do seu filho, porque a religião, em geral, não cogita pensamentos diferentes dos seus dogmas.
Provavelmente você está levando o seu filho para um pensamento muito apequenado, fechado. Eu acho que você não vai fazer bem para o seu filho. Ensine o seu filho a pensar. E não ensine o seu filho a pensar apenas de um único modo. Ao invés de ensinar o seu filho apenas a comer o peixe, ensine o seu filho a pescar. Ao invés de ficar ensinando coisas prontas para o seu filho, ensine ele a filosofar, a pensar com a própria cabeça, a tirar suas próprias conclusões, a concordar, a discordar, a gostar, a desgostar, a ter uma postura crítica diante do mundo e não aceitar tudo como se tudo fosse verdade. Eu acho que aí sim você estará fazendo bem ao seu filho. E ele vai viver a sua própria jornada espiritual. E ele vai encontrar-se com Deus do seu próprio modo. A gente só não tem que atrapalhar a jornada dos filhos. Só não tem que ficar criando barreiras e fronteiras. Faz sentido para você esse papo sobre espiritualidade? É o que você pensa? Você discorda de mim? Eu gostaria muito de ler os comentários de vocês sobre esse assunto. Para algumas pessoas isso tudo pode ser estranho. Como assim me relacionar com alguém de uma religião diferente ou de um pensamento diferente? Como assim dar esse nível de liberdade aos meus filhos para pensarem com a própria cabeça? Eu gostaria muito de ouvir vocês, de ler vocês aqui nos comentários. E vai aparecer aqui também mais um vídeo para você assistir sobre felicidade a dois. Fique aqui nesse canal, maratone os vídeos desse canal. Isso tudo faz parte desse projeto que eu e a minha querida esposa estamos desenvolvendo para tentar ajudar você a encontrar a felicidade a dois, porque afinal de contas a felicidade a dois não é um mito. Beijo no seu coração.